Oi pessoal, hoje eu tô aqui com meu colega Thales e o nosso professor de Química Gilson e nós vamos falar sobre uma coisa que vai ser muito revolucionária daqui pra frente, que são as novas fontes de energia. Como nos tempos de hoje nós temos uma demanda muito grande de utilização de energia, nós precisamos procurar por novas formas. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a forma mais eficaz e a forma mais limpa da gente conseguir produzir energia, que é a fusão nuclear. Aí a gente vai ver um vídeo e debater sobre ele e todas as coisas que a gente mencionar aqui vão estar lá na descrição para vocês conferirem. Quero também deixar uma dica para vocês no canal do nosso amigo Pedro, que é o canal Ciência Todo Dia, onde ele busca diversos assuntos sobre química, física, junta todas essas informações e fica um conteúdo muito legal para o melhor aprendizado para nós. A energia provavelmente é o bem mais precioso da civilização moderna. Ela faz os nossos carros funcionarem, ilumina as nossas cidades, leva os nossos foguetes até o espaço e faz o nosso progresso continuar sem parar. Energia é algo tão importante que, se você quiser saber o quão avançada é uma civilização, basta olhar para a quantidade de energia que ela consome e que ela é capaz de produzir. Durante a nossa história, a nossa busca por fontes cada vez mais eficientes de energia acompanhou lado a lado nosso desenvolvimento como espécie. Nós fomos do fogo até máquinas a vapor. Nós domamos o vento. Nós transformamos correntes de água em uma maneira de extrair energia útil para a humanidade. Mas existe um porém. Abastecer energeticamente toda a humanidade não é uma tarefa fácil. Nós estamos crescendo rapidamente e, com isso, a nossa demanda por energia também aumenta. E o que piora a nossa situação é que, hoje em dia, cerca de 80% da nossa energia vem de combustíveis fósseis. Eles não são renováveis e algumas estimativas apontam que eles não vão durar mais 100 anos. Então, encontrar novas formas de energia mais eficientes não é só mais uma necessidade, agora é uma obrigação, a gente não tem escolha. Só que, para nossa sorte, nós conhecemos uma forma de gerar energia extremamente eficiente, que é a energia nuclear. A energia nuclear consiste em extrair energia contida nos átomos, e como vocês podem imaginar, isso não é uma tarefa fácil. Existem duas maneiras bem diferentes de fazer isso, a fissão e a fusão nuclear, e eu vou explicar cada uma delas para deixar a diferença bem clara. A fissão não é algo novo. Na verdade, nós já fazemos isso desde a Segunda Guerra Mundial. E para fazer fissão, você pega um elemento, geralmente urânio, e divide ele em outros elementos com massas menores. Só que o segredo aqui é que a soma das massas desses elementos menores é sempre menor do que a massa original de urânio. Então essa massa que aparentemente sumiu, que foi perdida, é transformada em energia. Muita energia. A fissão de 1 kg de urânio gera 3 milhões de vezes a quantidade de energia que a queima de 1 kg de carvão gera. É muita energia contida em um volume extremamente pequeno. Isso é eficiência, e isso é perfeito para a humanidade. A fissão nuclear é hoje a maneira mais eficiente de gerar energia que nós conhecemos. Outro lado positivo é que nós temos um fácil acesso ao urânio. Na verdade, o urânio é mais abundante na crosta da Terra do que o ouro, a prata e o mercúrio. Mas mesmo sendo a maneira mais eficiente de gerar energia, a fissão nuclear tem as suas desvantagens. Os subprodutos da fissão nuclear do urânio são radioativos e continuam radioativos por uma grande escala de tempo. Então, isso cria problemas óbvios de o que fazer com esse lixo nuclear. Eles têm que ser muito bem guardados e muito bem monitorados. Mas e se eu dissesse que existe uma segunda opção ainda mais eficiente e poderosa do que a fissão nuclear? E, melhor ainda, ela é uma fonte de energia praticamente inesgotável, porque ela usa hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo como combustível. Essa é a fusão nuclear, o mesmo mecanismo que gera a energia do Sol. Se a ideia da fissão era dividir os átomos, a ideia da fusão é completamente o oposto. Na fusão nuclear nós pegamos dois átomos leves tipo hidrogênio, fundimos eles e como resultado nós temos um outro elemento mais pesado. Mas mesmo assim, como na fissão, esse elemento resultante tem massa menor do que os átomos que foram fundidos. Essa massa perdida é convertida em energia. Em relação à massa, a fusão nuclear do hidrogênio libera até 10 vezes mais energia do que a fissão nuclear do urânio. Ou seja, a fusão de 1 kg de hidrogênio libera 30 milhões de vezes a quantidade de energia que a queima de 1 kg de carvão liberaria. E isso é impressionante, é muito impressionante. Só que, então por que a gente não troca todas as nossas usinas nucleares por usinas de fusão nuclear? Ou melhor ainda, por que a gente não troca todas as nossas fontes de energia de uma vez por fusão nuclear? Aqui que entra a parte difícil. Criar as condições perfeitas para realizar a fusão nuclear é um bizarro desafio de tecnologia e engenharia.
O principal problema é fazer os dois núcleos de hidrogênio chegarem perto o suficiente um do outro, porque o núcleo de hidrogênio é composto por um próton, que tem carga positiva, e dois prótons se repelem por causa da força de Coulomb, a mesma força que faz dois elétrons se repelirem. E quanto mais próximo você coloca os dois, maior é essa força. Isso cria uma espécie de barreira, chamada de barreira de Coulomb, que impede os dois núcleos de hidrogênio de se aproximarem muito. Mas a natureza é estranha, e existe uma distância específica que, se você aproximar os dois prótons, a força de atração entre eles será maior do que a força de repulsão. Isso acontece por causa de uma das forças fundamentais da natureza, a força nuclear forte. É ela que faz átomos se manterem coesos, juntando os prótons nos núcleos de elementos mais pesados. Só para deixar clara a dificuldade aqui, se você colocasse dois prótons em rota de colisão direta, a velocidade deles teria que ser por volta de 20 milhões de metros por segundo, ou 7% da velocidade da luz, para fazer eles chegarem perto o suficiente para a força nuclear forte ganhar da barreira de Coulomb. Ok, então como é que nós vamos conseguir fazer isso? Aumentando a temperatura. Ganhar da barreira de Coulomb requer uma quantidade enorme de energia cinética, e uma das maneiras de fazer os prótons do hidrogênio chegarem nessa energia necessária para quebrar a barreira de Coulomb é aumentando a temperatura deles. Aumentando a temperatura, os prótons se movem mais rápido. Só que tem um problema. Para a gente conseguir colocar os prótons a 7% da velocidade da luz, a gente precisaria de uma temperatura de cerca de 18 bilhões de graus Celsius. Isso é simplesmente loucura. Isso é 1.200 vezes a temperatura no núcleo do nosso Sol. Então, como que o Sol consegue? Aqui entra outro segredo para fazer a fusão nuclear, a densidade. Toda a massa do Sol confina todos aqueles hidrogênios no núcleo para um espaço bem apertado. E esse aumento na densidade diminui drasticamente a temperatura necessária para fazer a fusão nuclear acontecer. Mas nós não temos toda essa massa do Sol aqui na Terra. E, felizmente, nós nem precisamos. Existem dois jeitos mais fáceis de realizar a fusão nuclear. Ao invés de usar hidrogênio, nós vamos usar dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio. O deutério é um hidrogênio com um nêutron a mais, e o trítio é um hidrogênio com dois nêutrons a mais. Só que o trítio praticamente não é encontrado na natureza, então ele tem que ser produzido. E isso é caro. Então a nossa melhor alternativa é fazer a fusão de dois átomos de deutério. O deutério corresponde a pouco mais de 0,01% de todo o hidrogênio presente nos oceanos. Isso pode parecer pouco, mas é deutério suficiente para manter a demanda energética atual da humanidade por mais 150 bilhões de anos. Isso é 30 vezes mais tempo do que a estimativa de vida do Sol. Ok, mas eu ainda não respondi como que nós vamos fazer isso aqui na Terra. Tudo bem, eu entendi a parte da temperatura, eu entendi a parte da pressão, mas e aí? Primeiro nós temos que resolver o maior problema, que é o problema da temperatura. Nenhum material que a humanidade conseguiu produzir até hoje consegue passar dos 4.000 graus Celsius. Eles derretem quando chega nisso. E como nós estamos falando de temperaturas da casa de milhões de graus Celsius, eu acho que ficou bastante evidente o tamanho do problema aqui. Mas existe uma solução esperta. E se o hidrogênio, quando virar plasma, quando for aquecido até milhões de graus Celsius, não necessariamente tiver que tocar em nada? Essa é a ideia por trás do tokamak, o design mais avançado que temos de fusão nuclear hoje em dia. Quando o hidrogênio é aquecido até os milhões de graus Celsius, ele vira plasma. Os elétrons são arrancados do núcleo, então aquilo vira uma sopa de partículas carregadas extremamente energéticas. Mas existe um lado bom nesse cenário caótico. Partículas carregadas podem ser confinadas por campos magnéticos. Nós podemos limitar esses íons e elétrons extremamente energizados e fazer com que eles continuem aquecidos sem destruir nada. É como se nós estivéssemos criando uma espécie de caixa invisível, em que as paredes da caixa são campos magnéticos. Isso resolve o principal problema. Gerar energia através de fusão nuclear é provavelmente o projeto mais ambicioso e brilhante da humanidade. Nós podemos tranquilamente viver só de fusão nuclear porque o nosso principal combustível, o deutério, vai durar praticamente mais tempo do que o nosso sistema solar. Para todos os efeitos de perspectiva humana, isso é praticamente infinito. Mas e quanto à segurança? Qual que é a probabilidade de acidentes como o de Chernobyl acontecerem? Diferente dos reatores de fissão que possuem combustível para vários e vários anos dentro do seu reator, os reatores de fusão nuclear possuem apenas hidrogênio para sustentar alguns segundos de fusão. Além disso, as condições para começar a fusão nuclear são tão específicas e perfeitas que qualquer coisa que aconteça de errado
O plasma esfria rapidamente e nada acontece. A reação para. Você não tem nenhuma explosão nem nada do tipo. A reação literalmente para. Mas e quanto ao lixo nuclear? Nenhum dos elementos utilizados para fazer a fusão acontecer são radioativos. E além disso, o resultado da fusão do hidrogênio, que é o hélio, tem vários usos benéficos para a medicina e para várias outras áreas da ciência. E para balões de festa. Não existe lixo nuclear na fusão e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. A fusão é a energia do futuro, não há dúvidas disso. Mas a pergunta importante é, o quão distante está esse futuro? Porque nós não temos nenhum indicativo ou certeza de quando ou se nós vamos conseguir usar a fusão nuclear para suprir a demanda energética da nossa sociedade. A fusão nuclear provavelmente é o maior desafio de engenharia e tecnologia já enfrentados pela humanidade. Mas se nós conseguirmos essa tecnologia, se a gente conseguir passar desse desafio, nós vamos ter energia limpa, eficiente e barata por 150 bilhões de anos. Isso é incrível. Muito obrigado e até a próxima. Bom, já vimos que a fusão nuclear, né, é muito promissor para a humanidade. E vimos também que ele só falou do hidrogênio, não é? Pega um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, vou juntar os seus núcleos, né, fazendo com que gere muita energia. Não seria o caso de eu tentar usar um outro tipo de gás, por exemplo, um gás nobre que constitui com mais prótons dentro do núcleo, e assim eu formaria mais energia ainda do que somente um átomo e um átomo de próton se juntando? Do hidrogênio, no caso, né? Não seria melhor eu pegar um átomo com mais prótons? Então, pensando por esse lado, seria até legal. Mas, pensa só, se no hidrogênio, que tem apenas um próton, para fazer a fusão já é tão difícil, imagina se for com outra matéria que tem uma quantidade maior de prótons. Eu acho que vai complicar mais ainda. Outra que o hidrogênio, os isótopos de hidrogênio, eles são muito mais fáceis de serem encontrados, tipo, tem em maior quantidade do que os outros gases. Então a gente já tem aqui um gás que você vai conseguir produzir energia até o final das nossas vidas, até o final do nosso sistema solar, que é basicamente o nosso para sempre. Sim, ele até falou que o Sol tem mais chances de morrer antes do que os 150 bilhões de anos que ele disse. Como a fusão nuclear, ela parecia um pouquinho distante, de acordo com o que ele mostrou no vídeo, porque parecia bem difícil, a gente foi atrás e encontramos essa notícia do Scientific American, que fala sobre um reator de fusão nuclear, que é um projeto multinacional, então nós estamos um passo à frente disso. Esse reator está sendo construído na Índia e 65% do projeto está oficialmente completo. E como fala aqui, ó, The world's first commercial scale fusion reactor project is on track to officially launch operations at the end of 2025. Em dezembro de 2025, eles já vão fazer o primeiro teste, para em 10 anos eles já estarem produzindo essa energia comercialmente. Usando deutério. Isso, certo. Do deutério. Então aqui, 25 nações, elas estão cooperando com esse projeto, então nós estamos muito perto de ver essa revolução acontecer, da gente conseguir fazer um meio de energia que é limpo, que não vai causar mal ao nosso meio ambiente. E aí, professor, como você se sente com uma notícia assim? Eu, por ter estudado química, né, eu sou muito fascinado pela ciência e eu vejo que isso é uma grande evolução, né, depois de ter ficado tanto tempo parado, por exemplo, depois da descoberta do último elemento químico, da tabela periódica, passou todo esse tempo e temos uma notícia científica que vai fazer com que a humanidade avance em estudo, em pesquisa, em inteligência e vai usar um meio de criação, de formação de energia que não vai ter os seus perigos. O que mais me anima é pelo fato de ser limpa, isso já me traz paz e por saber que no futuro a gente, um futuro próximo de 15 anos, a gente já vai ter essa tecnologia passando pelas redes elétricas do Brasil. Então, pessoal, nós vamos parar por aqui. Tudo que a gente mencionou aqui vai estar lá na descrição do vídeo, então se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, eu espero que vocês vão lá e leiam bastante sobre isso, porque é realmente um projeto revolucionário. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o grafeno. Também vamos falar sobre o uso da luz para processamento de dados. Algo que pode multiplicar centenas de vezes a velocidade da nossa internet, de espaço, de armazenamento e vai mudar toda a nossa tecnologia.
É isso mesmo, Thales. Então, pessoal, até a próxima.